Glória a Deus. O livro que nós vamos meditar nesta noite está no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Glória a Deus, aleluia. Mateus, capítulo 12, do versículo 1 a seguir. Vamos ler aí uns 21 versículos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que Deus, Ele irá falar conosco nesta noite. Ele irá ser presente, como já foi aqui através dos louvores. Glória a Deus, aleluia, através da oração que acabamos de efetuar em prol da família, em prol a este ministério. Eu creio que Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra nossa. Amém? Mateus capítulo 12, e o versículo 1 diz assim: Naquele tempo passou Jesus pela seara em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhe disse: Não tens lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubeis o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo dali chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar no sábado? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado cair, numa cova não lançará a mão dela, e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Ou por consequência, lícito fazer bem nos sábados? Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus tendo saído, formaram conselhos contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, e acompanharam uma grande multidão, e ele o curou a todas, e recomendava-lhes rigorosamente que não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Porém sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios juízo. Não contendará, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Amém? Glória a Deus. Irmãos, estamos diante de um texto, como eu sempre digo, conhecido, de todos nós, aonde é causados debates sobre a questão de curar no sábado, sobre a questão de fazer o serviço ou se trabalhar num dia de sábado. Mas esse não é o assunto que eu quero tratar aqui hoje. E a pergunta retórica que eu quero já começar nesse princípio de introdução
é fazer você pensar qual é o valor da vida, qual é o sentido da vida para você, o que significa viver para você. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Diante desse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui Jesus, Ele valorizando a vida, Ele valorizando a oportunidade da vida, Ele valorizando a oportunidade, aleluia, de se conservar o fator vida, e nós precisamos entender isso. Por quê? Aos olhos de Deus, a vida humana, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, ela é o maior, ela tem o seu maior valor na face da terra. Diante desse texto, nós encontramos Deus valorizando a vida através de Jesus Cristo. E isso é uma das coisas que nós, a cada ano que se passa, a cada século que vai se findando, acontecendo, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus, a gente vê menos ainda o valor da vida. É pessoas se destruindo nas drogas, é pessoas se destruindo nas bebidas, é pessoas se destruindo nas prostituições, é pessoas valorizando animais mais do que a vida. Quem nunca, né? Hoje a geração, esta geração, ela prefere ter um cachorro do que gerar um filho. Ela prefere cuidar de um animal e ainda conversar com o animal, fazer carinho no animal, gastar dinheiro com o animal, do que valorizar uma vida. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Hoje é fácil você encontrar alguém que respeita um animal e, se vê uma criança pedindo, sequer dá atenção, sequer valoriza, sequer, aleluia, para ouvi-la ou prestar alguma ajuda ou algum sentido da vida. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Só que em Deus nós encontramos um sentido da vida. Hoje de manhã eu estava fazendo uma reflexão, e em cima da reflexão que eu estava falando, nós encontramos hoje tantas doenças, depressões, como naquele áudio que nós estávamos ouvindo ontem, da pessoa que não vê mais sentido da vida. Porque para a pessoa, o sentido da vida é ter dinheiro, o sentido da vida é poder gastar, o sentido da vida é poder só estar feliz, sorridente. Aleluia. Só que quando nós olhamos para a palavra e olhando para os ensinos de Jesus, ele já nos avisara, ele já falara para todos nós. Nós não estamos despercebidos no cenário da história. Nós não estamos sendo enganados pelas aflições, pelos problemas que possam nos advir ou, aleluia, nos abater. A única coisa que nós temos que ter certeza e convicção é que Jesus falou: no mundo nós teríamos aflições, mas que se nós tivéssemos bom ânimo e força de vontade de poder viver, força de vontade de resistir o dia mal, aleluia, nós seremos vencedores. Então é necessário nós compreendermos o que esse texto de Mateus está falando para nós, o que esse texto de Mateus está trabalhando em nossas vidas. Eu fiquei o dia inteiro, e agora, antes de chegar aqui, no caminho de casa, meu telefone, no WhatsApp, né? Chega uma mensagem: olha, pastor, sábado o senhor tem um podcast, eu já quero te deixar uma pergunta. Eu falei: manda aí a pergunta. E as pessoas acham que o pastor tem todas as respostas, né? As pessoas acham que o pastor sabe de tudo, consegue responder tudo. Ela falou: o que é uma alma fraturada? Eu falei: essa pergunta ninguém nunca me fez.
Eu entendo que fratura é uma lesão. Agora você está com a alma fraturada, é isso? E aí quando eu cheguei em casa, fui ouvir o áudio dela direitinho e explicar para ela, falei assim, olha, você está com ferida na alma. Você está com sentimentos amargurados. Você guardou coisas na sua memória. Você guardou coisas no seu coração. E essas coisas estão se pesando em sua vida agora. Só que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós temos uma saída. Foi o princípio que eu falei hoje de manhã. Em Cristo, nós temos uma saída quando entramos num relacionamento com Ele sincero. E eu falei de manhã, falei, Senhor, e com as pessoas que estavam me ouvindo, aleluia, está até no YouTube isso daí. Eu falei, quando eu saio de manhã e acordo já meio, sabe, que ninguém acorda todo dia alegre, ninguém acorda todo dia feliz, ninguém acorda todo dia sorrindo, ninguém acorda todo dia, oh glória. Tem dia que a gente acorda que parece que era melhor ter continuado dormindo. Mas para nós cristãos nós temos uma saída. Nós podemos falar com o nosso Deus, porque é Ele que preenche o vazio existencial, é Ele que trata, aleluia, aquela amargura, é Ele que trata aquela angústia, é Ele que trata, Ele tem o poder de tirar com as suas mãos todo o sentimento que nós temos. Mas para isso acontecer, nós precisamos ter um relacionamento com sinceridade com Ele, que é uma das coisas que cada vez mais está difícil de acontecer no meio do povo que serve ao Senhor Jesus, porque priorizamos muito mais qualquer outra coisa do que no relacionamento com o Senhor Jesus. Mas voltando aqui para a palavra, nós vamos nos pautar por 3 pontos em uma breve reflexão. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse texto em que acabamos de ler, do versículo 3 ao versículo 6, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor traz uma importância sobre a vida, além de qualquer ritualidade. Se a gente parar para ler do versículo 3 ao versículo 6, olha o que diz aqui, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus amado. Versículo 3. Ele porém lhes disse, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? E ele e os que com eles estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que ao sábado os sacerdotes, tendo violado o sábado, ficavam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Olha o que Jesus está nos ensinando por esse texto. A vida, ela é maior, ela tem um sentido, ela tem uma verdade em Cristo muito melhor de qualquer coisa material, do que qualquer coisa supérflua. Aqui ele está dizendo, olha, porém, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Quando Davi teve fome, o que ele foi fazer? Ele foi comer algo que não era permitido para qualquer um comer, mas ele estava com fome, tentando saciar a sua necessidade de comida. E o que ele foi fazer? Ele foi comer algo para preservar o sentido da vida. E a gente, o que precisamos fazer com a nossa vida? O que precisamos fazer com os nossos dias? Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. É ter o sentido da vida acima de qualquer coisa que possa impedir a alegria de viver, a alegria de existir, a alegria de caminhar, a alegria de se relacionar, a alegria de falar, a alegria, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, de entender que agora nós somos e podemos ser o templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia.
E a gente pode fazer um paralelo com essa parte. Com que texto, pastor? Com Lucas capítulo 10 e do versículo 30 a seguir, que vai dizer assim: louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 10 e do versículo 30 a seguir. Versículo 30, é isso mesmo. E respondendo Jesus disse: descia um homem a Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais despojaram e espancando, retiraram, deixando... Não é esse texto aqui não, gente. Espera aí, deixa eu achar aqui o texto. Glória a Deus. Esse mesmo, eu fiz confusão aqui, estou com outro texto na cabeça. Esse versículo 30 ao 37, e dizendo assim: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancando, e se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia no caminho um sacerdote, vendo, passou de lá. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de lá. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, dando-lhe azeite, vinho, e pondo-lhe sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro, e disse: cuida dele, tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Olha o comportamento do samaritano. Não, tem que trocar a pilha desse microfone, por favor. Olha o comportamento desse samaritano. Ele fez o que muitos de nós devemos fazer: valorizar a vida, guardar a vida, cuidar da vida. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Preservar a vida, porque é necessário, irmãos, é necessário nós cuidarmos daquilo que o Senhor tem nos dado. E a pergunta retórica que eu faço aqui novamente: como temos cuidado da nossa vida material, nossa vida física, material não, nossa vida carnal, nossa vida espiritual? Como nós temos lidado com isso? Que valor nós temos dado a isso? Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus critica os sacerdotes e os levitas. Jesus, ele abole, ele condena o comportamento dos sacerdotes e dos levitas que passaram por aquele homem, o rejeitaram a oportunidade de o ajudar. Quantos de nós temos a oportunidade de ajudar, temos a oportunidade de exercer a caridade, temos a oportunidade de exercer o amor, aleluia, e não temos mais paciência? Glória a Deus. Segundo ponto que nós possamos refletir aqui: a gente entende que a vida humana, ela está acima de qualquer coisa e de qualquer descaso, de qualquer pouco caso. A vida humana, Jesus valoriza, Deus valoriza. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. O que Jesus fazia para poder valorizar a vida? Ele visitava, ele pregava, ele cuidava, ele, aleluia, tratava, ele trazia cura a todos aqueles que o procuravam pedindo ajuda. E o que nós podemos fazer? Essa é a pergunta. Qual é a nossa missão? Qual é o nosso intuito? Qual é o nosso dever? O que nós precisamos fazer? Jesus, no versículo 8, no
do versículo 9, aleluia, vai para o 12, ele vem nos ensinando o dever de todo homem, de toda mulher, de todo aquele que serve a Jesus. Vamos para Mateus, para nós entendermos e ver o que Jesus está fazendo, o que Jesus faz, o que Jesus trabalha. Louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 9, partindo dali chegou à sinagoga deles, e ali estava um homem que tinha uma das mãos mirradas, e eles, para acusar, interrogaram, dizendo: é lícito curar num sábado? E ele lhe diz: qual dentre vós será um homem que, tendo uma ovelha num sábado, e ela cair numa cova, não lançará a mão dela, e ela levantará? Louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois porquanto vale um homem do que uma ovelha, e por consequência é lícito fazer o bem nos sábados? Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele estendeu a sua mão e ficou sã como a outra. Qual é o nosso dever, irmãos? Jesus está nos ensinando um princípio aqui do valor à vida. Jesus está nos ensinando um princípio aqui que não é o descaso. Que não é o descaso que devemos fazer, não é o pouco caso que devemos fazer, mas é orar, mas é pedir para que o Senhor nos dê o entendimento, nos dê capacidade de preservar o valor da vida. Louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. É necessário, ainda que cansado, ainda que desanimados, ainda que, louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, fadigados, nós creiamos no poder do Senhor transformador. Nós creiamos no poder do Senhor e ver que o valor da vida humana está acima de qualquer coisa. Quem nunca, né? Cansado. Alguém, comigo já aconteceu, irmãos. Estou cansado, não vou fazer não. Estou cansado, não dá. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu aprendo uma lição com Jesus. Quando Jesus está em uma das suas viagens, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, João capítulo 4. Ele passa por Samaria, com fome, cansado. Ele para na beira do poço, ele começa a dialogar com aquela mulher. O que ele está fazendo ali? Ele está preservando o valor da vida. Ele está preservando o sentido da vida. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós, bateu a canseira, já não quero mais. Orar então, piorou. Orar cansado, eu vou dormir. Não trabalhei o dia inteiro, para que eu vou? Para quê? Quantas vezes isso nos acontece? Mas o Senhor está nos ensinando aqui que nem um dia, nem descaso qualquer é maior do que o valor da vida. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. A vida humana, do versículo 11 ao versículo 12, ela está acima de qualquer coisa supérflua. Eu falei agora há pouco que em muitos casos nós valorizamos bichos, nós valorizamos animais e esquecemos do valor da vida. Nós esquecemos do sentido que a vida tem. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E basta ver por aí fora. Não estou dizendo que não possa ser necessário. É necessário. A cada esquina agora tem um pet shopping. A cada esquina. E não é barato você cuidar de um animal. Não é barato você cuidar de um bicho. Comprar ração, dar suas vacinas. Não é barato. Mas quando a gente fala, vamos ajuntar um dinheiro para fazer uma cesta básica para levar para alguém, ou coisa difícil. Vamos ajuntar para orar pela vida de alguém, ou coisa difícil. Vamos ajuntar para fazer alguma coisa para alguém.
Outro dia mesmo, eu na internet vendo um pastor de um outro estado, ele estava fazendo uma chamada para comprar 600 cestas básicas, para dar para 600 famílias. Ou coisa difícil é você trabalhar no valor da vida, e cada vez mais. Tudo bem que a palavra ensina que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriando, e que chegaria tempo em que pai mataria filho, que filho mataria pai. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Guerras e guerras. Mas esse não deve ser o comportamento de nós como cristãos, pastor Sérgio. Esse não deve ser o comportamento nosso como homens e mulheres que servimos ao Senhor Jesus. Devemos valorizar a vida, aleluia, e ter o valor da vida acima de qualquer coisa. Outro dia, conversando com amigos em um grupo do WhatsApp, grupo teológico mesmo, ele num culto do lar, e aí ele falou quantas pessoas dentro da igreja frustradas, com depressão, com problemas existenciais, essa doença nova, TDAH, tomando um monte de crente, ansiedade, tomando um monte de crente. O que está faltando? Por que isso está acontecendo? Porque nós estamos valorizando o que é supérfluo e não estamos valorizando o que é preciso. É o nosso relacionamento verdadeiro e íntimo com o Senhor Jesus. Porque é só Jesus que pode curar. É só Jesus que pode tirar da nossa alma a angústia, a tristeza, a frieza e tudo aquilo que o inimigo ele coloca como opressão nas nossas vidas. É preciso nós buscarmos ter uma vida de comunhão com o Senhor Jesus. Para Jesus, uma vida humana vale mais do que qualquer ritual religioso. Uma vida humana vale muito mais do que qualquer coisa supérflua em questão de material. Uma vida para Jesus, ela vale muito mais de qualquer descaso. Uma vida para Jesus vale o preço de cruz. Uma vida para Jesus vale o sofrimento na cruz do Calvário. Qual é o valor da vida para você? Qual é o valor da vida para nós como igreja? Qual é o sentido que nós estamos dando para a vida? Será que nós estamos nos enquadrando dentro daquelas pessoas que, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriando, e aí não estou nem aí, não é comigo? Não, irmãos. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ministério de intercessão, ministério de oração, ministério de busca pela vida do outro está escasso. Mas nós temos uma convicção de quem nos chamou e de quem é o Senhor da vida. Precisamos nos atentar em todo o tempo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E não deixar que coisas supérfluas, que coisas materiais, que coisas insignificantes seja o Senhor das nossas vidas. Porque para Jesus uma vida vale muito mais. Uma vida para Jesus, ela tem o seu maior valor. Que nós possamos entender que nada nesse mundo, nada, mas nada nesse mundo pode nos roubar a oportunidade de viver uma vida em Cristo Jesus. E quando eu falo sobre isso, eu lembro da minha mãe, e alguns aqui conhecem a Dona Maura. A Dona Maura, ela fala uma coisa: eu posso estar com dor, eu posso estar sentindo as maiores angústias na alma, mas uma coisa eu tenho certeza: quando eu olho para o autor e consumador da minha fé, nele eu me apoio, nele eu levanto, nele
nele é o caminho, e nele eu continuo crendo, aleluia, a cada dia, a cada momento, até o dia que ele vier me buscar dessa terra. Essa é a verdadeira postura. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus, de cada um de nós. Crer no Senhor Jesus, entender que Ele é Senhor para os nossos dias. Que possamos ficar com essa palavra, que possamos ficar com esse entendimento, que para Jesus uma vida vale mais que um sábado, uma vida vale mais do que um pão separado para sacerdotes, uma vida vale mais do que um ritual, uma vida vale mais do que um título, uma vida vale muito mais de qualquer outra coisa. Para Jesus, uma vida tem um preço de cruz, e cruz a qual Ele sofreu por cada um de nós. Curva sua cabeça por um instante. Pai, eu quero pedir a Ti, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha, Pai querido, nos